Ele disse assim, Jesus disse, se permanecer em mim, mire-me por favor, se permanecer em mim, ponga atenção, todas as vezes que você ler a Bíblia, você meditar na palavra de Deus, você tem que observar os verbos, você tem que observar as pontuações. Por exemplo, ele disse aqui, se permaneceres em mim, aí tem uma coma, você tem que parar. O que quer dizer Jesus sobre permanecer em Ele? Para aqueles que realmente, verdadeiramente, tiveram uma experiência com Ele, a experiência que cambiou sua maneira de pensar, cambiou seu coração, cambiou sua maneira de viver, transformou sua maneira de viver. Não entende o que quer dizer permanecer em mim. Se permaneceres em mim, é dizer, se realmente você vive para mim, você vive de acordo com meus pensamentos, meus sentimentos, de acordo com minha vontade, de acordo com meus quereres, de acordo com meus propósitos. Por exemplo, é como o matrimônio. É fácil de entender. É como o matrimônio. Mientras uno é solteiro, uno vive para si. Uno não tem compromisso com hora, não tem compromisso com na casa, propriamente dito. Uno vive para si, uno vive a vida de solteiro. Pero, principalmente em matrimônio, há uma disciplina. Uno tem uma esposa, uno tem marido, uno tem uma família, uno está comprometido com alguém. Quando uno toma a decisão de casar-se, uno sabe que a partir daquele momento, uno não viverá mais para si. Uno viverá em função de la outra persona. E o matrimônio é tão sagrado e que é traçado em las sagradas escrituras, a relação com o Senhor Jesus, que quando uno casa, uno tem que poner em primeiro lugar, humanamente falando, porque espiritualmente primeiro é Deus, pero em primeiro lugar, não será mais seu papá, não será mais sua mamã, nem tampouco, caso esta pareja tenha filhos, serão seus filhos. Em primeiro lugar será de sua esposa, em la vida do marido. Em la vida da esposa será o marido. Ela terá que viver em função dele. E não há esta ideia que muitos han vivido hoje, que cada um não tem sua própria conta, cada um não tem sua própria vida, porque o homem normalmente tem que assumir este compromisso de ser a cabeça da casa. E muito menos se ele lhe disse, ou se ela lhe disse, não, você não pode ter a senha de meu telefone. Como não? Não há secretos na vida de um matrimônio, porque um não vive para o outro. Assim está em Jesus. Você vive para Ele. Você pensa nele. Você quer ser o que lhe agrada. Amém? Aí ele sigue dizendo, e minhas palavras permanecem em quem? Aí uma pergunta, como eu posso estar nele e a palavra dele não está em mim? Naturalmente, se eu estou nele, se eu vivo para ele,
a palavra dele estará em mim, pero teoricamente, e na prática, nem sempre é assim. Porque quantas vezes nós outros falhamos, nos equivocamos, pecamos, quando delante ou ante uma situação crítica, murmuramos, lamentamos, dudamos, e normalmente esta dúvida é expressada através de palavras. Há muitas pessoas que não se deram conta das palavras de Jesus, que nós outros também, com respeito à nossa salvação, seremos juzgados por lo que hemos hablado. Então, cuidado com o que você habla. Assim também, cuidado com o que você escuta. Há pessoas que han sido derrotadas em sua vida espiritual e, consequentemente, em las áreas da vida, porque não han vigilado, não vivem alertas com respeito a lo que hablam. Só sale de sua boca lo que é negativo. Você espera, por exemplo, escutar de nós outros uma palavra de dúvida, de derrota, de lamento? Você espera que nós outros cheguemos aqui e lhes hablemos de los problemas que enfrentamos? Temos um montão, você não tem ideia. Pero nós outros vivimos por la fé e sabemos que venceremos a estes problemas. E los hemos vencido. E por isso lhes afirmamos que ustedes também vencerão. Pero, nesta fé, de permanecer nele, de estar nele, e de la palavra de ele permanecer em sua mente. De aí a importância de la meditação todos os dias, por la manhã e por la noite. Porque de aí, quando venham as lutas, as pruebas, as tentações, as tribulações, as injusticias, seja já fora, seja aqui na igreja, porque aqui na igreja há injustiça. Basta você começar a participar de um dos grupos que você sofrerá uma injustiça. Porque onde há ser humano, há injustiça. E o problema não é na igreja, porque a igreja é santa. E o problema está no ser humano. Me explico? Sim ou não? Pero quantas pessoas que han abandonado a fé, começando por abandonar a frequência à igreja, porque han sofrido na injustiça da parte de um obispo, de um pastor, de um obreiro, de uma obreira, de um hermano, de uma irmã, do grupo de evangelização, do Caleb. Então, ele disse: se permanecedes em mim, e minhas palavras permanecem em vós outros, pedid lo que querais, e os será que? E na outra versão, em português, está escrito assim: tudo lo que querais. Não apenas lo que uno quer, pero tudo. Pero qual é o propósito? É o Espírito Santo. Todos os dias, a partir de hoje, você vai poner seu dedo neste versículo de Juan 15:7 e vai falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqui tu me dás o direito de pedir lo que eu queira, pero eu renuncio a este direito para pedir-lhe o Espírito Santo. Lo que eu quero é ter o Espírito Santo. E você que já lo tem, você vai dizer-lhe: Senhor, eu quero ter comunhão com o Espírito Santo. Porque há pessoas
que han recebido o Espírito Santo, pero não têm comunhão com Ele. E por isso não conseguem ter inspiração, não conseguem ter sabedoria divina. Por exemplo, quantas senhoras que têm o Espírito Santo, nós outros sabemos que têm o Espírito Santo, pero não têm sabedoria de como actuar em seu matrimônio com seu marido incrédulo. Ou homens que têm o Espírito Santo, pero não têm a sabedoria de como actuar com sua esposa que é incrédula. Quantos papais, quanto papá, mamã, não têm sabedoria, e principalmente a mamã, porque a Bíblia ensina que és a mulher sábia, não és qualquer mulher, és a mulher sábia que edifica a sua casa. A educação da criança, de los hijos, depende mais de la madre, de la mamá, de la esposa, que del hombre, biblicamente falando. Por isso que ele disse que a mulher sábia, não é a mulher apenas, é a mulher sábia. Qual sabedoria? A sabedoria do Espírito Santo. Pero uno só desfruta desta sabedoria quando vive em comunhão com o Espírito Santo. E aí uno, em los momentos difíceis, quando há problemas, uno sabe reaccionar de acordo com a palavra. Porque não é suficiente que você aqui manifeste a fé. O problema está já fora, em sua casa, na calle, no trabalho, principalmente quando seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa lhe dá algum problema. De aí a importância de uno não só ter o Espírito Santo, sino ter comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina sobre 3 tipos de pessoas: o homem espiritual, que vive em comunhão com o Espírito Santo; o homem carnal, que tem o Espírito Santo, pero todavia és carnal, porque não busca, não cultiva a búsqueda a esta comunhão, e o homem natural. E quantas pessoas que se entregam a lo natural, se entregam a estas ideias, a estes pensamentos de la gente incrédula, e se dão por vencida, e vivem a declarar: não puedo, não consigo, não tenho condição, por isso, por aquele, por el outro. Não se espera de la parte de Deus que uno reaccione desta maneira. Quantas vezes, por exemplo, nós outros encontramos em la Bíblia o Senhor Jesus repreendendo a seus discípulos, porque em momentos difíceis eles reaccionaram como homens naturais, reaccionaram negativamente. E não era para reaccionar, não era para que eles tivessem esta reação, porque eles já haviam sido orientados, eles já haviam sido ensinados, e Jesus estava com eles. Acorda-te da ensinança de quando eles estavam na barca e vindo da tempestade? E eles começaram a gritar. Primeiro pensaram que era um fantasma. Uno que é de Deus não crê em fantasma. Fantasma? É como você que se considera uma pessoa de Deus e tem medo da brujeria, e tem medo da hechiceria, da envidia, tem medo de lo que a gente tem medo. Não se espera que uma pessoa de Deus tenha medo de brujeria. Pode ser a brujeria que queira, que uno não será afetado. Amém? Por quê? Porque tem a cobertura, a proteção da sangre de Jesus. Compreende? Me explico? Então, uno não tem medo de ameaça. Uno não vive preocupado com ameaça, com envidia. Uno me está envidiando. Não pode ter nem envidia. Se você me tem envidia, para mim isso é uma bendição.
Porque todo o que a gente quer em contra de nós outros se converterá em bendição. Porque é o que está escrito. Hasta porque nós outros, nossa condição espiritual, biblicamente, espiritualmente hablando, é de bendito. Diga, eu sou bendito. Esta é minha condição. Declare, esta é minha condição. Eu sou bendito. E por isso, por exemplo, seja qual seja o problema que haja em sua casa, em sua família, com o marido, com a esposa, com o papá, com a mamãe, com o filho, está escrito: o que valeu para Abraão, vale para nós outros aún mais. Que estava escrito a respeito de Abraão? Deus lhe havia dito: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, seja qual seja o problema que você tenha, viva com sua família. Eles serão benditos. Se tu eres bendito, eles serão benditos. Agora, se você los mira com os olhos de um incrédulo, então eles sempre serão incrédulos. Se você los mira e pensa, não há solução, então não haverá solução. E não é questão de pensar positivamente, é pensar com a fé. Nós outros não pensamos positivamente. Pensar positivo não serve para nada. É pensar com a fé. Pensar os pensamentos de la fé. Vem o pensamento de dúvida, de preocupação, usted lo rechaza com os pensamentos de Deus. De nada serve também que você diga, está atado, está amarrado, ele em nome de Jesus. Não. Você tem que declarar para Satanás: Satanás, você pode tentar poner qualquer pensamento em minha mente, pero tu sabes, Satanás, que está escrito, por exemplo, com respeito à família. Tu sabes, Satanás, que está escrito que eu e minha casa seremos salvos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a hora você tem que dizer-lhe: Satanás, em mim, minha família será bendita. Então, de nada serve que você siga cobrando de sua hija, de seu filho, de seu marido, de sua esposa. De nada serve que você siga peleando, cobrando, reclamando, lamentando. Tampouco chorando. Porque quando você ora ante um problema, você está se dando por vencido. Você está glorificando a Satanás. Compreendeu? Sim ou não? Não se entregue à emoção. As situações que são críticas, que são difíceis, que são cruéis, que são duras, pero não se entregue. Nunca mire o contrário. Nunca mire a situação com estes olhos. Por que me ha passado? Por que Deus me ha permitido? É porque Ele tem um propósito grande. Ele quer ser algo grande. Amém? Algo quê? Porque Deus é grande, Ele quer ser coisas grandes. Ponga isso em sua cabeça. Deus é grande. Ele não hace coisas pequenas. Pero começa pequeno. Não desprecie o pequeno começo. Não desprecie. Nada começa grande. Você já nasceu do tamanho que você tem? Você já nasceu falando? Sabendo o que você sabe? Assim é a vida espiritual. Você tem muito o que aprender e muito o que crescer. Pero para isso necessita ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso ele disse assim, 2 Coríntios capítulo 13, para terminar: la graça del Senhor Jesucristo, el amor de Deus e que mais?
Há pessoas que já han tenido uma experiência com a graça, han sido elegidas, não porque mereciam ou merecem, sino por la graça de Jesus. Já han tenido a experiência com o amor de Deus, já han sido convertidas em hijos de Deus, hijos e hijas de Deus, pero todavia não têm comunhão com o Espírito Santo. Primeiro, porque não han sido bautizados e no Espírito Santo, e segundo, porque não buscam esta comunhão, seguem divididos com este mundo, não vivem focados em la fé, em ser usados por Deus.